Senhor presidente, vou fazer aqui uma defesa dos estados do Sul e Sudeste, é uma defesa também do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Nessa semana, o Senado Federal acordou a votação na próxima terça-feira, dia 26, a votação dos novos critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, conhecido FPE. Trata-se de medida absolutamente fundamental. Desde 24 de fevereiro de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a forma do rateio atual do FPE. Naquela ocasião, senhor presidente, entendendo que os critérios de distribuição devem ser dinâmicos e não estáticos, o Supremo Tribunal Federal julgou parte da Lei Complementar 62 de 89 inconstitucional e determinou a validade de seus efeitos até 31 de dezembro de 2012, quando deveria entrar em vigor uma nova legislação sobre o assunto. Infelizmente, como todos nós sabemos, não foi possível ao Congresso Nacional chegar a um consenso sobre o assunto dentro do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Diante do impasse, no final de janeiro passado, o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, concedeu parcialmente liminar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para determinar que as regras atuais de distribuição do Fundo de Participação dos Estados continuem em vigor até por mais 150 dias, em caráter emergencial. Abre aspas, desde que não sobrevenha nova disciplina normativa, que poderia ocorrer ou pode ocorrer antes desses 150 dias. O Congresso Nacional tem, portanto, até o final de junho para concluir a tramitação desta matéria. Por isso, agiu corretamente o presidente desta Casa, o senador Renan Calheiros, quando marcou a votação em plenário desta matéria. Espero que conseguimos cumprir este prazo, que será na próxima terça-feira. O Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tem diferenças entre todas as suas unidades federativas. E as transferências a estados e municípios surgiram na Constituição de 1946. Foi somente em 1965 que o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, foram criados na forma como estão hoje. Em 1966, o Código Tributário Nacional regulamentou os dois fundos, mantendo um critério de área e de população, incluindo o inverso da renda per capita na definição do valor a ser distribuído a cada unidade federativa. Quando a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1988, o FPE recebia 14% do produto da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado, tendo envolvido na sua promulgação 21,5% dos impostos nacionais. O atual critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, definido pela Lei Complementar 62 de 89, julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, determina que 85% dos recursos sejam transferidos aos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, somente 15% ficam com as regiões Sul e Sudeste, fixando os coeficientes de distribuição para cada estado. Os coeficientes foram fixados após negociação no CONFAS, porém deveriam ser transitórios, pois a própria lei determina que os novos critérios de rateio, a vigorarem a partir de 1992, seriam estabelecidos por lei complementar e deveriam utilizar o censo de 1990. Tal lei, como sabemos, nunca foi editada. Trata-se, portanto, de discussão de suma importância para o futuro da Federação Brasileira e que, obrigatoriamente, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal,
deve procurar definir critérios de rateio do FPE dinâmicos e não estáticos. Para tanto, me parece essencial utilizarmos índices simples e frequentes, senhor presidente, mensuração e também que efetivamente reflitam o melhor retrato do desenvolvimento econômico de cada estado brasileiro. Como representante do estado do Paraná, que sou, senhor presidente, tenho posição contrária à lógica atual que determina de pronto a distribuição de 85% do fundo para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os números correspondem ao recolhimento dos impostos que compõem o FPE, Imposto de Renda e IPI, por Estado. No modelo atual, em comparação com a distribuição dos recursos do fundo, apresentam-se demasiadamente desequilibrado e desproporcional. Não sou, senhor presidente, um mero defensor da sistemática ou do sistema de devolução, como prevê um dos projetos que trata do tema nessa casa, mas chama a atenção o fato de que as regiões sul, sudoeste do país representam ou possuam 56,5% da população nacional. Repito, o Sul e o Sudeste têm 56,5% da população nacional. Representam, senhor presidente, 71,8% do produto interno bruto nacional e arrecadam 78,7% do imposto de renda e do IPI. E estas regiões ficam tão somente com 15% disso, mesmo tendo mais da metade da população nacional, tendo responsabilidade por arrecadação de quase 80%, fica somente com 15% deste pacote. E o pior é que o substitutivo apresentado pelo senador Walter Pinheiro reduz a participação das regiões Sul e Sudeste para 14,2%. Como explicar o fato de que a soma da arrecadação per capita do imposto de renda mais o IPI no Paraná em 2012 totalizou, senhor presidente, per capita R$ 1.514 e o FPE per capita distribuído no Estado foi apenas de R$ 170. Apenas de R$ 170. No Paraná, arrecadou-se em IPI e imposto de renda próximo a 35 bilhões de reais no ano de 2012. 38 bilhões. 35 em 2011, 38 bilhões no ano de 2012. Ficou com menos de 4 bilhões. Há uma diferença enorme. Eu não sou contra a distribuição de riquezas nesse país, mas nós temos que levar em consideração esta distância e aumentar pela proposta como apresentada pelo senador Walter Pinheiro. Chama atenção também, senhor presidente, para os números de outras unidades da federação. Santa Catarina, por exemplo, per capita, 1.301 foi a arrecadação, recebeu de volta 126, uma diferença de mais de R$ 1.000. Rio Grande do Sul, per capita, arrecadação, R$ 1.361, recebeu de volta R$ 136. Rio de Janeiro, R$ 3.123 foi arrecadado per capita, recebeu de volta R$ 59. São Paulo, R$ 3.169, recebeu de volta R$ 15 per capita. Repito, arrecadou R$ 3.169 per capita e recebeu de volta do Fundo de Participação dos Estados tão somente R$ 15. No Distrito Federal, aqui na capital da República, por uma série de razões, é um local totalmente atípico, mas teve uma receita per capita de R$ 13.636 e recebeu de volta R$ 164. Em contrapartida, senhoras e senhores senadores, nossos irmãos de outras regiões vivenciam situações muito diferentes. Faço aqui o relato de alguns estados. Roraima, arrecadação per capita, R$ 292. Recebeu per capita no ano de 2012, R$ 3.340. Amapá, 243
foi a arrecadação, recebeu de volta 3.089. No Acre, 213, recebeu de volta 2.840. No Tocantins, 203, recebeu de volta 1.919. Em Sergipe, 371, recebeu de volta 1.232. No Rio Grande do Norte, 290, recebeu de volta 809. Senhor presidente, repito, eu não sou contra a distribuição de renda no país. Eu acho que nós temos que utilizar uma distribuição onde possa se desenvolver todas as regiões. Mas nós temos que fazer uma distribuição também que atinja diretamente a população desses estados. Repito, o Sul e o Sudeste têm 56% da população do Brasil e fica tão somente com 15% e ainda quer reduzir. Nós sabemos que vamos passar por uma grande reforma tributária, espero eu que o Senado consiga conduzir isso, especialmente no que diz respeito ao Pacto Federativo, a questão do ICMS, a questão dos royalties, que aí está hoje judicializada essa questão. Espero que outros temas não precisem chegar a tanto, mas o que eu não posso admitir é que os estados, agora, do Sul e Sudeste, venham ainda perder mais, porque serão menos recursos nesses estados. E eu tenho dito aqui no Senado Federal, nós temos que tratar desenvolvimento regional de forma diferenciada. O desenvolvimento regional ele tem que ser feito dentro das unidades federativas. Não tem uma unidade federativa do Brasil que não tenha problemas regionais de estagnação ou de subdesenvolvimento. Mesmo regiões do Norte e Nordeste vivem momentos em determinadas, principalmente regiões litorâneas do Nordeste, o desenvolvimento é muito maior do que a região do interior, então nós temos que tratar desenvolvimento regional também dentro dos estados, e é esta uma das sugestões que eu vou colocar na sequência aqui no Senado Federal. Com muita honra, concedo uma parte ao senador Pedro Taques, nobre representante do estado do Mato Grosso, pelo PDT. Senador Sérgio, apenas para tentar contribuir, sem qualquer pretensão, veleidade, para esse debate. A questão não é o número, o que será repartido entre os estados. Penso isso. As regiões, o mais importante é nós chegarmos à conclusão que esta reforma do Pacto Federativo, ela não pode ser feita de forma isolada. FPE, ICMS, royalties do petróleo, royalties da mineração, superendividamento dos estados, a questão do comércio eletrônico, ICMS. Nós estamos aqui fazendo... Que já votamos aqui. Sim, nós estamos fazendo nesse debate o chamado arranjadinho, o jeitinho brasileiro. Isso é uma farsa, é uma farsa. Nós não vamos resolver a questão dos estados só debatendo isoladamente o FPE. É lógico que nós estamos diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que precisa ser cumprida. Aliás, nós nos omitimos. O Congresso Nacional se omitiu em razão daquela decisão do Supremo no voto do ministro Gilmar Mendes. Aí, o Poder Executivo, que deveria ser, né, o ator central nesse debate, para superar as desigualdades regionais, ele vem e apresenta uma proposta através de uma medida provisória, acabando com incentivos fiscais no artigo 3º da MP 599, que vai quebrar os estados do Centro-Oeste. E eu tenho certeza que Vossa Excelência aqui vai defender o Estado do Paraná. Vossa Excelência tem legitimidade, representatividade para fazê-lo. Mas nós vivemos numa federação. O todo tem que ser considerado também, mas as partes não podem ser desprezadas. Vamos pegar o caso do FPE. Mato Grosso, Pará e Amazonas. São estados com extensão territorial continentais, para usar um jargão que já ficou até sem graça, né? Uma escola é construída no estado de Mato Grosso a 1.500 quilômetros de Cuiabá. Esse valor do fundo repassado para o estado de Mato Grosso, para o Pará, para o Amazonas, tem um valor infinitamente menor do ponto de vista de concretização de políticas públicas. E aí se fala que Mato Grosso não vai perder, que o Amazonas não vai perder, que o Pará não vai perder. Isso é algo como uma piada, mais ou menos assim, faz-me rir. Verdade. E o Poder Executivo vem impondo. Eu quero expressar meu respeito ao senador Walter Pinheiro, mas nós não podemos construir um consenso diante de dissenso que existe entre a federação. O Pacto Federativo é uma das causas da existência da República Federativa do Brasil. Nós surgimos de um Estado unitário.
As unidades federadas têm que ser respeitadas. Eu, como senador do Estado de Mato Grosso, sou senador da República, do todo, mas eu tenho que pensar na parte, porque o eleitor de Mato Grosso que me mandou para cá, ele está sem saúde de qualidade, educação que possa ensinar o futuro de crianças sendo roubadas, sem segurança que possa garantir. Por isso, esta conversa de votar separadamente é para fazer-me rir. Aí, me permita, sem querer acabar com o tempo de Vossa Excelência, aí se fala no BNDES. Se você pegar o volume de recursos do BNDES, que o volume que vai para o Centro-Sul é absurdo. O BNDES tem que cortar esse S, não existe mais o social. 10 bilhões para o grupo do Eike Batista. 10 bilhões. 10 bilhões. Então, estamos fazendo uma farsa. Uma farsa, isso é uma farsa. É uma farsa para ser debatido em anos pré-eleitorais. Nós temos que ter com Vossa Excelência está com razão. Meu caro senador Pedro Taques, eu penso igualmente ou da mesma forma. Não dá para discutir isoladamente esses temas da federação. Vai ter assim, o ganha, o perde. Porque se nós formos a voto aqui no Congresso Nacional, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Vai ter regiões que vão só perder, e regiões que só vão ganhar. Nós sabemos, nós vimos a questão dos próprios royalties, né? Então, aqui quando há uma vontade política, tem interesse da maioria. Agora, sim, no caso ainda do ICMS, está se pensando num fundo. Vamos discutir esse fundo. Agora, no caso do FPE, não há fundo. Com muita honra, concedo uma parte ao senador Valdemir Moca, nobre colega do PMDB, representante do Estado do Mato Grosso do Sul. Senador Sérgio Souza, quero apenas ser muito objetivo. Eu acho que essa questão, ela tem que ser discutida como um todo. Eu acho que o senador Walter Pinheiro, ele usou um critério até inteligente, ele fez um marco 2012 e depois está estabelecendo critérios no que aumentar da arrecadação. Mas é claro que para alguém aumentar o índice, alguém vai ter que perder. O problema é que o Supremo quer que corrija essa distorção. E nesse critério vai se corrigir muito pouco. Então, o que nós vamos ter que fazer, e ele pede aí 5 anos, me parece, né, é que essa discussão ela não está ainda, né, madura. Eu penso que o correto seria discutir tudo junto mesmo, o FPE, essa questão da equalização no ICMS, os royalties, colocar tudo, né? E aqui no Senado, por isso que são eleitos 3 senadores para cada estado, independente da população de cada estado, que é para a gente fazer o equilíbrio da federação na República. Então, eu quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência e vamos aguardar. Eu acho que vai ter que se discutir bem mais do que isso. Senador Moca, eu acho que a única exceção no que diz respeito ao Pacto Federativo deve ser no caso do FPE. Que o Congresso não está só negligenciando a partir da decisão do Supremo, não. Está desde 1992, desde 1990, na verdade, que era através do censo de 90 que nós deveríamos fazer a fórmula para a participação. Então, nós estamos falando de 20 e tantos anos de negligência do Congresso. E sabemos que não é só por vontade do próprio Congresso, não. Que há gerências, principalmente do Poder Executivo, em muitos momentos que não deixam esta movimentação acontecer. Com a parte da senadora Vanessa Graziotin, minha conterrânea do Sul também, hoje representa muito bem o estado do Amazonas pelo PCdoB. E assim é importante porque a gente passa a viver 2 grandes experiências, né? Uma região bem desenvolvida e aquela região que ainda carece desse desenvolvimento, que é onde eu vivo, me criei e a quem eu me dedico. Eu dedico o meu trabalho exatamente à região norte, ao Brasil, mas sobretudo à região norte e ao estado do Amazonas. Eu quero corroborar com o que todos aqui acabaram de falar. Né? Vossa Excelência, no seu pronunciamento, assim como as suas excelências, os senadores Pedro Taques e Valdemir Moca. Tem razão. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que o Senado vote essa matéria.
E essa decisão não é de agora. Há muito tempo, aliás, desde que se elaborou a nova Constituição, em 1988, é que se determinou um prazo, determinou-se que o Congresso Nacional deveria elaborar uma nova lei com novas regras, regras que fossem claras e que fizesse justiça, ou seja, distribuísse a renda fruto do Fundo de Participação dos Estados de forma inversa à riqueza de cada Estado, aquilo que o Estado arrecada e produz. A saída que o senador Walter está apontando para esse plenário é a votação de uma lei, mas mantendo os critérios atuais. E eu, de fato, não quero aqui falar pelo Estado do Amazonas, porque o Estado do Amazonas, nós participamos no Fundo de Participação dos Estados com menos de 3%. Com menos de 3%, o Paraná, menos do que o Paraná, inclusive. E o Paraná é um estado muito mais desenvolvido do que o Amazonas. Por que isso? Porque nós temos uma zona franca, porque nós temos uma arrecadação própria significativa. A participação do FPE no meu estado é muito pequena, principalmente se comparado a alguns estados do Nordeste e aos antigos territórios, Acre, Roraima, Amapá, enfim. Então, eu não estou aqui falando em causa própria. Não estou, porque o peso, repito, do FPE para nós é pequeno. Entretanto, tem alguns critérios, senador Sérgio, que precisam ser levados em consideração. Por que a Bahia... a Bahia participa com quase 10% do FPE, seguida pelo estado do Ceará com mais de 7%, Maranhão mais de 7%, Pernambuco quase 7%, e aí cai, Pará 3%. Qual é mesmo o critério? É exatamente em decorrência dessa falta de uma explicação clara que nós precisamos votar uma nova lei. O senador Walter apresenta uma solução para que se consiga votar, que é uma solução que não mexe com ninguém, fica tudo como está. Sem levar em consideração a questão territorial levantada aqui pelo senador Tax, com a qual eu concordo, sem levantar as questões ambientais, que não dá mais para o Brasil conviver, sem estabelecer o componente ambiental na sua política tributária de distribuição de recursos, não dá mais, já passou da hora de fazermos isso. Então, eu concordo com todos os senhores, inclusive as senadoras, que entendem que precisamos debater mais a fundo e ver se há, sim, uma outra proposta que encaminhe mais mudanças do que essa que está posta à mesa. Eu acho que é um debate importante. A partir de terça-feira vamos debater com muita força aqui no plenário. Seria importante trazermos dados para cá e debatermos a exaustão, porque assim ajudamos também a formação da opinião da própria população do nosso país. Então, obrigado, parabenizo Sua Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, senadora Vanessa. Mas, senhor presidente, como podemos nós, representantes de estados cujo saldo entre a arrecadação e a distribuição do FPE é tão desfavorável, justificar a situação tão discrepante? Entendo a necessidade de promovermos a descentralização da riqueza e do desenvolvimento do país, porém devemos fazê-lo com bom senso e razoabilidade. Assinei a emenda substitutiva apresentada pelo senador Luiz Henrique, que inspira-se na experiência histórica da Federação Brasileira para o FPE, consubstanciada nos artigos 88 e 90 do Código Tributário Nacional. A emenda propõe a adoção, senhor presidente, de uma regra simples e transparente, considerar a área territorial, a população e, ao inverso da renda per capita estadual, como variáveis para o cálculo dos coeficientes da participação do FPE. Trata-se do modelo originalmente definido pelo Código Tributário Nacional e posto em prática por considerável período, situação singular que recomenda como tecnicamente, senhor presidente, adequado e politicamente consistente. Senhor presidente, eu entendo que nós precisamos, de fato, fazer a reforma tributária. Eu entendo que o Congresso Nacional está pressionado a um prazo limite, mas eu entendo também que nós não discutimos profundamente esses temas. E talvez a solução encontrada pelo senador Walter Pinheiro é a solução, não para resolver o problema, mas é que possa votar, porque ninguém quer perder. Eu, como representante do Estado do Paraná,
Não posso admitir que o Estado do Paraná venha a perder em arrecadação. Eu tenho que lutar para isso. Mas eu posso considerar que o Estado venha a perder a arrecadação em determinada reforma tributária, em determinado imposto que está se mexendo e venha ganhar no outro, que haja um equilíbrio. Como defendo que os estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste também façam parte desta nova ordem da distribuição das riquezas do Brasil. Eu defendo isso. Entretanto, senhor presidente, conclamo os representantes nesta casa, os do Sul e os do Sudoeste, para debatermos conjuntamente com os demais senadores das regiões do país uma fórmula de partilha do Fundo de Participação dos Estados que trate todos os contribuintes brasileiros de todas as regiões de forma minimamente equilibrada. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, meu caro amigo, senadora Thaídes, nobre representante do Estado do Tocantins. Muito bem, seja bem-vindo, um abraço e uma boa tarde a todos.